Então, pessoal, seja bem-vindo ao canal aí. Jesus, a pedra angular, né? Só Ele, só em Cristo nós encontramos, né, a nossa regra de fé. Só nele nós encontramos na sã doutrina aquilo que nós verdadeiramente temos como exemplo e precisamos seguir. Hoje o tema em questão é quem pode ser batizado, né? Eu escolhi essa pergunta aí porque muitos me fazem a pergunta dessa maneira, né? Se tal pessoa pode ser, se outra pessoa pode ser. Então a gente precisa olhar na sã doutrina o que a Bíblia diz para nós a respeito do batismo. E o primeiro texto que eu separei para nós é uma fala do nosso Senhor Jesus Cristo, presente no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, que ele diz assim: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Bom, então o primeiro ponto que nós entendemos aqui para uma pessoa ser batizada, ela crer em Jesus Cristo. Crer que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. A gente vai perceber essa confissão também antes do batismo, do eunuco que encontrou-se com Filipe em Atos 8, eu vou ler daqui a pouquinho. Mas o que seria esse crer? Para uma pessoa crer em Jesus Cristo, ela tem que estar na sua idade de consciência. Ela tem que ter, né, esse poder ou essa interpretação do texto, esse entendimento, melhor dizendo, do texto, para poder decidir. Por isso ela tem que ter consciência. Se essa pessoa ainda estiver na época da inocência, muito novinha, né, ela não tem condições de escolher acreditar ou não. Então a primeira condição para nós aqui é a pessoa ter consciência, ela ser consciente do que está ouvindo para poder crer ou não. Como eu disse, eu vou ler aqui para nós agora um outro texto na Bíblia, no capítulo 8 de Atos, a partir do versículo 36, onde Filipe está evangelizando o eunuco no caminho, né? Esse eunuco vinha numa carruagem, Filipe se coloca ali ao lado e explica para ele um texto. E no versículo 36 está escrito: E indo eles caminho, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: Eis aqui água. Olha a pergunta dele: que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo o eunuco disse: creio que Jesus, Cristo, é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Então veja só, a gente vê a confissão do eunuco aqui nesse texto. Ele acreditou em Jesus Cristo como Filho do Deus vivo, né? Como aquele que substituiu, entrou no lugar do eunuco, trocou de lugar com ele pela morte substitutiva e dessa forma pagou o preço que era para que o eunuco pagasse. Essa é a expiação que Jesus Cristo fez a nosso favor. Agora, se uma pessoa tem já a idade da consciência e ela crê, qual outra situação que ela deve cumprir para ser batizada? Segundo a Bíblia, nenhuma outra situação. Qualquer outra situação imposta a uma pessoa, nós estamos falando de mérito. E por muitas vezes o mérito é um problema dentro do cristianismo. A religião muitas vezes ela apresenta mérito, superstições, culpas, medo. Tudo isso, infelizmente, né, por causa de tradição humana. Nós não podemos jamais entender que alguém deva ser batizado por mérito, por currículo, por alguma coisa que ele cumpra externamente. Nesses episódios que eu acabei de ler, na instrução do nosso Senhor Jesus Cristo, no episódio de Filipe com o eunuco, e também nós podemos recorrer a Atos 2, onde na primeira pregação do apóstolo Pedro, mais de 3.000 pessoas foram batizadas, e ali não houve, em nenhum desses momentos, uma entrevista para saber qual era a condição da pessoa, né? Condições de forma alguma, a única pergunta é se elas creem, né? A tradição humana não pode ser superior à palavra. Esse é um dos motivos aos quais aconteceu a reforma
do século XVI, a reforma protestante, onde somente a Escritura, né, é um dos 5 pilares da reforma, e não tradição humana, não crendices, não superstições, não meritocracias, nada disso. Por que eu estou ensinando isso aqui através desse vídeo? É muito comum as pessoas me questionarem e até lamentarem do porquê elas não serem batizadas. Algumas chegam até a mim e dizem que a igreja não aceitou que ela se batizasse, porque ela vive com alguém e não é casada. Bom, a Bíblia não traz instrução nenhuma contra isso. Até porque a salvação é individual. E eu quero atentar-nos para uma situação, um exemplo. Um casal, já juntos, vamos imaginar aí mais de 10 anos, toda a vizinhança entende que aquele casal realmente é marido e mulher. Toda a sociedade os trata dessa maneira. Mas eles não registraram isso no papel oficialmente. E agora, para que um deles, que acreditou em Jesus Cristo, creu na palavra, para que desses dois seja batizado, eles têm que se casar. Mas vamos imaginar nesse exemplo que a outra pessoa, o outro cônjuge, não encontrou ainda essa revelação na palavra, não se arrependeu, não se converteu, como está escrito em Atos 3,19. E aí, o cônjuge que creu, que está na igreja, que quer batizar, vai comentar com o seu cônjuge que não creu, que não se converteu, que para ela ser batizada, um casamento oficial tem que acontecer. Bom, aquele que não creu, aquele que não se converteu, talvez, né, não tenha essa mesma fé e vai dizer que isso tudo é uma tolice, tudo isso é uma bobagem, que ele não vai passar por isso. Quando o cônjuge que creu, o cônjuge que acreditou, volta até a igreja e comenta a postura da pessoa que vive com ele, com ela, ao qual ela não aceita ser batizada, a igreja diz que não pode fazer nada nesse caso. Bom, o que a igreja, na verdade, esse tipo de postura, é uma postura de colocar uma burocracia onde Deus não colocou. Esse é um tipo de postura onde a igreja toma para si as chaves do reino, sendo que elas pertencem somente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, isso não é lícito, isso é tradição humana, a salvação é individual. Mas eu quero tranquilizar aquele que não foi batizado, porque a igreja achou que ela não tinha currículo para ser, né? Que Deus conhece todas as coisas, conhece os nossos corações e que essa pessoa está salva da mesma forma. O ruim para ela é que dentro do meio religioso, muitas vezes, ela não poderá estudar, ela não poderá cear, porque infelizmente a religião realmente ela fecha essas portas, né, de forma arbitrária, coisa que Cristo não fez. Tomara que esse vídeo te abençoe. Jesus é a pedra angular contra toda superstição, contra todo mérito, contra todo medo, toda culpa. Viva na liberdade que Cristo te libertou e descubra tudo isso através do estudo da sã doutrina. Deus te abençoe.